Na volta para minha terra natal, uma confusão estourou no trem, e quando fomos ver, havia metade de um corpo no banheiro. Meu tio me puxou rápido de volta para o assento, com o rosto pálido feito papel. Eu mal ia abrir a boca, mas ele fez sinal de silêncio. Poucos minutos depois, o vagão balançou, e o trem foi obrigado a parar no meio do nada. Meu tio sussurrou para mim: "Lembre-se, traços humanos não mudam. Não faça ligação." Eu tinha acabado de pegar o celular quando meu tio me impediu. Ele disse: "Celulares hoje têm monitoramento rodando em segundo plano. Se você usar, morre mais rápido." Eu fiquei confuso. "Tio, afinal que coisa é essa? E por que nem celular pode usar?" Meu tio respirou fundo e tentou se acalmar. Ele disse que aquela coisa podia ficar igual a uma pessoa, mas não tinha sentimentos. Se fosse para usar uma palavra da moda, seria um impostor humanoide. Claro que aquilo não era exatamente um impostor humanoide, porque um impostor talvez nem seja uma máquina de matar. Mas aquilo era. Então, se vir alguém no vagão com um olhar vazio, ou com os traços do rosto alterados, fique longe. Eu ainda não entendia o motivo, pois até monstros das montanhas deveriam ter uma razão para matar. Meu tio olhou para mim, e até a voz dele tremia. Aquela coisa acabou de nascer. Depois de ouvir isso, fiquei meio travado, porque se uma criatura nunca apareceu antes e não pertence à cadeia alimentar, é o pior cenário possível. Ela atacaria qualquer coisa ao redor sem distinção, e como tudo que acabou de nascer sente medo, com certeza tentaria se disfarçar primeiro. Por azar, ela justamente tinha essa habilidade, mas eu ainda não entendia que tipo de coisa conseguia rastrear até sinal de celular. Wangpizi, Laumoren, urso, não, nada disso batia. Essas coisas de histórias de terror até conseguem fingir que são humanas, mas não têm essa característica. Além disso, esses monstros são famosos pela brutalidade, deixando vítimas irreconhecíveis, mas o corte do corpo no banheiro era liso como um espelho. Eu engoli em seco e ainda pensava nisso quando alguém ao lado falou: "Deu ruim porque tá sem sinal, nem dá para ligar para a polícia." "Calma, parceiro, tem policial ferroviário no trem." O homem assentiu e voltou para o assento. O rosto do meu tio ficou horrível, e ele me puxou imediatamente para fora do vagão, atravessando vários outros. Só paramos quando tivemos certeza de estar bem longe daquele cara, e quando o vagão estava mais cheio. Meu tio achou um lugar no meio da multidão e me puxou para sentar. "Tio, eu quero ir ao banheiro." Meu tio me segurou de uma vez com a voz gelada. "Não dá, não vá a lugares com pouca gente. Resolva numa garrafa d'água aqui mesmo que eu fico de olho." Eu não consegui discutir, então fiz do jeito dele. Mas assim que terminei, ouvi uma confusão no vagão. Eu e meu tio fomos com a multidão, e no banheiro estava justamente o cara que tinha tentado ligar, já cortado ao meio pela cintura. "Voltem todos para os seus lugares, nós vamos cuidar disso aqui." 2 policiais ferroviários vieram, começaram a dispersar a multidão e bloquearam o banheiro. Quando todos voltaram aos assentos, começaram a comentar sem parar: "Será que entrou um assassino nesse trem? Isso é cruel demais, já matou 2 pessoas. Não dá, na próxima estação eu vou descer correndo." Eu é que não tenho coragem de descer, porque se o assassino também descer na próxima estação, aí sim fica perigoso. "Relaxa, em que época a gente tá? Assassino não foge fácil, os policiais já chegaram e logo devem achar o culpado." Eu olhei para meu tio, e ele não parava de encarar ao redor, como se tivesse medo de alguém aparecer. A atitude estranha dele me fez sentir que talvez os policiais também não dessem conta daquela coisa. Logo depois, começaram os cochichos pelo vagão. "Será que pode não ser gente? Vocês não viram aquele corte? Nenhuma guilhotina de papel cortaria tão reto." Também acho que não é assassino comum, porque não teria por que fazer tanto barulho. Uma facada bastava para matar. Que ódio tão grande seria esse para cortar alguém em 2 partes? Meu tio não deu atenção à conversa. Apenas tremia com o rosto pálido, até eu puxá-lo e ele voltar a si. Ele suspirou e disse que não esperava que aquela coisa fosse perseguir a gente tão longe. Parecendo perceber que tinha falado demais, meu tio parou de me responder. Eu fiquei olhando para ele, pensando sem parar se ele era mesmo uma pessoa boa. Essa viagem para casa tinha sido repentina demais, porque largamos o trabalho do nada, e ontem à noite meu tio apareceu correndo para me buscar. Ele comprou as passagens direto e disse que minha avó estava doente, mas antes de embarcar eu liguei para ela, e ela estava perfeitamente bem. Meu tio olhou para mim e disse: "Pare de pensar. Você não vai entender. E não te contar é para o seu próprio bem." Pensei um pouco e aceitei as palavras dele, porque desde que meus pais morreram, ele me tratava como filho. Eu não devia desconfiar dele, mas logo ouvi o ronco de motores do lado de fora da janela. Alguns homens de sobretudo preto subiram apressados, e o homem à frente olhou em volta. "Ninguém se mexa, aceitem a inspeção." O homem examinou o vagão, confirmou que todos tinham voltado aos assentos e só então assentiu. Os homens de preto foram até cada pessoa e colocaram uma prova na frente de todos. Alguém protestou: "Por que a gente deveria aceitar isso? Pela segurança de vocês, uma coisa se misturou entre nós." "Que coisa? Explique direito, senão a gente não vai colaborar." O homem apenas soltou 4 palavras frias: "Não podemos revelar." Depois de entregar as provas, todos os homens de preto ficaram de pé, observando cada movimento nosso. Também houve quem perdesse a paciência e tentasse sair direto, mas um homem de preto o bloqueou sem expressão. "Por favor, colabore e responda à prova." Ele ignorou o homem de preto e tentou sair, mas levou um soco direto na barriga. O homem se curvou como um camarão, e um idoso por perto correu para aconselhar: "Rapaz, braço pequeno não vence perna grande. Olha a postura deles. Isso é treinamento profissional." Eu também observei com curiosidade, e eles realmente estavam posicionados de forma estratégica, quase todos capazes de dar cobertura uns aos outros. Era claramente uma formação tática, e obviamente eles pertenciam a alguma instituição especial. Os outros também entenderam que aquela prova precisava ser feita. Mas logo as perguntas estranhas começaram a gerar comentários. "Que prova é essa? Como a gente responde perguntas tão esquisitas?" Baixei a cabeça e olhei para a prova, e as perguntas eram realmente muito estranhas. Pergunta 1. Qual das imagens abaixo parece mais saborosa para você? A. Uma mulher jovem e bonita. B. Um bebê com um sorriso doce. C.
Um idoso curvado. D. Um gato laranja fofo? Pergunta 2. Qual das imagens abaixo parece perigosa para você? A. Uma mulher jovem e bonita. B. Um bebê com um sorriso doce. C. Um idoso curvado. D. Um gato laranja fofo? Pergunta 3. Qual dos abaixo é humano? A. Um homem estranho cuja língua é um tentáculo de polvo. B. Uma mulher bonita com escamas no nariz. C. Um homem forte com orelhas de pinça de caranguejo. D. Um homem corcunda, deformado, horrível, com a pele inteira queimada. Eu queria ver como meu tio responderia, mas o homem de preto ao lado estendeu a mão e me bloqueou. Não é permitido cochichar. Eu suspirei e marquei D em tudo, afinal, gente, não é para comer. Depois de responder, o clima no vagão continuava extremamente pesado, e os homens de preto ainda nos vigiavam. Depois de muito tempo nessa pressão, uma menininha finalmente não aguentou e começou a chorar. Um homem de preto se aproximou, tirou uma arma de choque do bolso e apontou para a mulher ao lado da menina. Eu levei um susto e não entendi o que estava acontecendo. No segundo seguinte, um medo enorme me atingiu. No rosto pálido daquela mulher, um terceiro olho tinha crescido na horizontal. Antes que o homem de preto atirasse, a mulher abriu a boca num tamanho que humano nenhum conseguiria abrir. Logo em seguida, um estrondo explodiu e minha visão apagou. A tontura causada pelo barulho me deixou muito mal, e a mulher desapareceu naquele mesmo instante. O homem de preto olhou ao redor e falou com a menininha. Psyu, não faça barulho ou ele vai te matar. O vagão ficou em silêncio mortal, e aquela cena bizarra fez todos sentirem que estavam por um fio. Logo, o alto-falante do trem anunciou que todos os passageiros deveriam se reunir nos vagões 7, 8 e 9. Nós forneceremos proteção efetiva para todos. Eu e meu tio estávamos justamente no vagão 8, e os homens de preto traziam mais pessoas como se escoltassem prisioneiros. Não dava para saber se aqueles homens de preto eram bons ou maus. Então meu tio deu um tapinha em mim e disse para eu não ficar olhando, porque eles provavelmente eram do bem. Se não fossem, bastava limpar o trem inteiro. Não precisariam fazer tudo isso. Eu assenti, achando que meu tio fazia sentido. Mas nem todo mundo pensava assim, e alguém cochichou. Será que eles vão nos... Para mais conteúdo interessante, clique no link abaixo.